Às vezes, do nada, um jogador que ninguém conhecia direito começa a jogar absurdos e a gente se pergunta, de onde saiu esse cara? Então, hoje vamos falar de 6 desconhecidos que estão brilhando aí no futebol europeu. E se eu te disser aqui que um jogador meteu gol de falta em 3 partidas seguidas, logo tu vai pensar que foi quem? O Messi, foi o Çalhanoğlu, foi o Otero. Mas e se eu te contar que foi um tal de Omar Marmoush? Pois é, quase ninguém sabia quem era o rapaz, mas agora a Europa inteira tá de olho nesse atacante egípcio, que começou na base do Wadi Degla, um clube do seu país, né? Com ele se profissionalizando lá e se mostrando bastante promissor, mas aos 18 anos já foi pro Wolfsburg da Alemanha. E ele não tinha tido assim nenhum destaque absurdo no Egito, nem nada do tipo, né? E até por isso ele foi inicialmente para integrar o Wolfsburg 2, né, o time B, que disputava ali na época o que seria a 4ª divisão. E mesmo assim, ele jogou quase nada nas 2 primeiras temporadas, né? Com o próprio Marmoush contando que sofreu com problemas de adaptação na cultura alemã, uma coisa que a gente muitas vezes falha em perceber que é difícil para atletas, principalmente que vêm aí de outros continentes, né? Na temporada 19/20, o Marmoush finalmente desencanta pelos reservas do Wolfsburg e assim acaba fazendo a sua estreia pelo time profissional, depois sendo emprestado ali pro St. Pauli e pro Stuttgart, mas sem conseguir ter tanto destaque em nenhum deles. Aí em 2022-23 ele chegou até a jogar bastante pelo Wolfsburg, mas foram 33 jogos de Bundesliga e apenas 5 gols marcados. Então ele tava ali desvalorizado, não era um jogador que tava brilhando nem nada do tipo, e por isso acaba saindo atenção de graça para o Frankfurt. E olhando agora em retrospectiva, né, por mais que ele tenha feito poucos gols pelo Wolfsburg, vários deles foram lindos, o que já mostrava um pouquinho do que esse egípcio era capaz, né? O Marmoush é um atacante muito rápido, como o deus do vento Shu, e que sabe jogar fora da área. É um jogador que adora correr numa enfiada de bola ali, né? Se der espaço pra ele, vai carregando até chegar no gol. E claro, é um baita cobrador de falta. Em Frankfurt ele desencantou e a primeira temporada já foi excelente, né? 17 gols e 6 passes pra gol. Mas agora em 2024-25 que ele subiu de patamar de vez e apareceu pro mundo. No momento da gravação desse vídeo, Omar Marmoush tem 17 gols e 11 passes pra gol em 19 jogos na temporada. Números bizarros que incluem o quê? Um doblete contra o ex-clube dele, o Wolfsburg, né? Depois ele também guardou mais 2 gols contra o Bayern de Munique e também meteu gol contra o atual campeão Leverkusen. O cara tá on fire, mas não bastassem os números absurdos aí, né? O Marmoush do nada parece que resolveu, meio que numa mistura do Brasil com o Egito, encarnar o Juninho Pernambucano. Isso porque ele marcou um gol de falta contra o Bochum, aí no próximo jogo na Champions guardou de falta de novo contra o Slavia Praga, e então no terceiro jogo consecutivo, justamente contra o seu ex-time Stuttgart, ele tira mais uma carta da manga e marca mais uma vez na bola parada, né? Foram incríveis 3 gols de falta em 3 jogos seguidos, igualando o feito que o Messi tinha conseguido lá em 2019. O Marmoush é uma sensação que tá voando absurdos e obviamente já chamou a atenção de vários gigantes, incluindo, aparentemente, né, Barcelona, Arsenal e Liverpool. E os Reds, no caso, se aproveitariam muito da conexão Marmoush-Salah, que já rola pela seleção do Egito. Então vamos ver, mas com certeza é um dos nomes mais legais dessa lista, porque coisa de 6 meses atrás, só talvez os mais fanáticos pela Bundesliga conheciam esse cara, né? E agora o Marmoush é um dos jogadores mais falados do futebol europeu, e a torcida do Frankfurt não consegue parar de amar o Omar. E claro, quando a gente fala de jogadores desconhecidos, a gente tá falando de desconhecidos do grande público, né? Não de todo mundo, com certeza alguns de vocês aí já conheciam alguns desses jogadores da lista. E se o Marmoush tá fazendo mágica no Frankfurt, o que dizer do Harry Potter turco? O Arturkoglu, que tá virando aí o novo bruxo do Benfica, né? Ele é ponta e começou a sua carreira de forma bem diferente, né? Porque foi lá no Başakşehir da Turquia, que é um time que tá sempre disputando a primeira divisão, só que lá ele não consegue despontar e sequer jogar, indo emprestado pro Bodrumspor da 4ª divisão turca e depois saindo de graça pro Karagümrük da mesma divisão. É um nível muito próximo do amador, cara. E aí depois ele sai de graça de novo para um time muito famoso, né, claro, o 24 Enzimkanspor.
em 2019, mais uma vez para jogar a quarta divisão. Um jogador a princípio de nível baixíssimo, né? Mas sabe aquele lance de ter uma ascensão meteórica? Pois é, a história do Arturkoglu chega a ser até inspiradora, porque da quarta divisão ele manda um Wingardium Leviosa na carreira e assim sai novamente de graça, só que agora meio que usa um pó de flu pra ir direto pro gigante Galatasaray, dando um pulo ali da quarta divisão pra primeira, direto. Não demora pra ele virar peça importante do Gala, né? Ficando até conhecido como o Harry Potter turco, porque ele postou uma foto de óculos ali que lembrava o Harry Potter pra alguns, e aí resolveu abraçar essa brincadeira e começar a fazer uma comemoração imitando uma varinha mágica, né? Nessa toada de ascensão meteórica não demorou também pra ele conseguir ir pra seleção turca, então nessa temporada deu mais um salto e fez uma aparatação pro Benfica, sendo anunciado por 12 milhões de euros. O menino que sobreviveu lá no Turcão da quarta divisão tá com 26 anos e é aquele pontinho habilidoso e muito criativo, né? Que gosta de fintar o marcador, mas que também é um baita criador de chances pros companheiros. O Arturkoglu costuma ter a bola bem coladinha no pé ali, né? E ser bem inventivo nas jogadas, tentando driblar bastante todo mundo e serviu os companheiros, como nesse passe pra gol aí contra o Boa Vista e nessa chance que ele criou também contra o Farense. E claro, por falar em Farense, né, o Arturkoglu tem faro de gol, porque no momento da gravação desse vídeo ele tá com 9 gols e 3 passes pra gol em 14 jogos da temporada, incluindo um hat-trick contra o Rio Ave e 3 buchas na Champions, deixando dele, inclusive, por exemplo, na destruição que o Benfica meteu pra cima do Atlético de Madrid. E aí é aquela coisa, né, os adeptos do Benfica já amam o extremo, mas não tem expecto patronum que afaste os ricos do futebol, então ele deve continuar nessa subida, nessa trajetória ascendente e quem sabe em breve a gente não vê ele pintar em outro gigante, porque aparentemente rumores aí de que o Manchester United tá observando o cara, vamos ver. Outro gigante de olho é você, um gigante da comunidade do Orofute, que tá assistindo esse vídeo e se tá curtindo, vai deixar o like aí pra ajudar o nosso trabalho, beleza? O próximo nome da lista que tem um caminho quase que oposto, né? Se o Arturkoglu começou quase no amador pra ir subindo degraus, o Nicolas Kuhn passou batido em vários gigantes até se firmar agora no Celtic da Escócia. O Kuhn é um atacante alemão que teve essa formação meio maluca, né? Ele passou por base de vários clubes como o St. Pauli e o Hannover, até ir para as categorias do RB Leipzig, onde chegou ali considerado como um grande talento da Alemanha e tal, meteu gol a rodo nas categorias inferiores, chegou até a treinar com o time principal e tudo mais, mas antes de estrear acabou saindo pro Ajax. Só que lá ele se profissionaliza, mas nunca jogando pelo Ajax em si, e sim pelo Jong Ajax, né? O time sub-21 dos holandeses que atua na segunda divisão do país. Lá o Kuhn tem números modestos, né? Mas joga o suficiente para chamar a atenção de outro gigante. Então o cara sai do Ajax diretamente pro Bayern de Munique, exatamente. E lá ele fica naquela de meio que tá tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, né? O Kuhn tava ali vendo de perto um monte de craque do Bayern de Munique e do Hansi Flick, na época treinando lá no CT, só que ele, enquanto isso, tava indo jogar no Bayern 2, que joga a terceira divisão alemã, e depois foi emprestado pro modestíssimo Erzgebirge Aue. Que com certeza é a pronúncia certa desse time, né? Jogando a segundona alemã, mas sendo rebaixado com o time pra terceira divisão. Então nesse momento parecia que ele seria aquelas promessas que infelizmente acabam não vingando. Só que daí, sem nenhum joguinho no time principal, nem de Ajax, nem de Bayern de Munique, ele ganha uma chance que mudou tudo na carreira, né? O cara foi jogar no Rapid Viena da Áustria, onde ficou pouco tempo, mas voltou a se reerguer e chamou a atenção de outro gigante. No começo de 2024, ele foi pro Celtic da Escócia e, cara, mesmo depois dessa longa carreira, onde ele já passou por tudo que é clube, né? O Kuhn ainda tem apenas 24 anos e em campo acabou sendo deslocado para cada vez mais jogar fixamente como um ponta direita, se destacando por ser um cara criativo, né? Não é só drible e correria, ele também consegue criar chances para os seus companheiros e também guarda os seus golzinhos com igual eficiência. Não à toa, no momento da gravação desse vídeo, ele tá com 22 participações de gols em 19 jogos, sendo 11 gols e 11 passes para gol, ou seja, o homem é perfeitamente balanceado e não é fominha, né? Inclusive tem um jogo de destaque aí nas quartas da Copa da Escócia, que ele entrou com o time perdendo e em 29 minutos em campo deu 2 passes para gol e também marcou um dobletinho. Aí tu pensa, na Escócia é fácil,
Bom, pode até ser que seja mais fácil do que em outras ligas, né? Mas é legal ver uma baita promessa que tava com um cara de que não ia dar muito certo, rodou bastante, agora se firmando aí e finalmente despontando forte na carreira, né? Além disso, ele também jogou em alto nível. O Celtic tá na Champions e ele meteu um doblete contra o RB Leipzig, aparentemente com vários clubes da Premier League de olho. E o próprio CEO do Rapid Viena lá falou o seguinte pro pessoal do Celtic: aproveitem ele enquanto vocês podem, porque assim como ele deixou o time austríaco, pode ser que jogando bem assim, em breve esteja de saída também da Escócia, né? Se o Kun vai pra Premier League, a gente ainda não sabe, mas tem um cara que tá arrebentando na artilharia da Inglaterra nessa temporada, é o centroavante neozelandês parrudaço Chris Wood. O Wood, cara, é o famoso journeyman da Inglaterra, né? Aquele cara que rodou e rodou por diversos times, mas sem nunca chamar tanto a atenção assim, né? Nos clubes onde ele passou, por exemplo, Leicester, Leeds e Burnley, a função dele sempre foi muito simples. Ele é um centroavante grandão que tem que ficar na área ali como um 9 mais paradão mesmo e empurrar a bola pro fundo do gol de qualquer jeito que der, seja de cabeça, que é a especialidade dele aí, ou se jogando na bola de qualquer maneira. Ele é o típico atacante pirulão inglês, mesmo sendo kiwi, né? Ainda assim, na carreira, às vezes ele conseguia meter gol pra caraca na segunda divisão inglesa, por exemplo, mas quando subia pra jogar a Premier League tinha números muito mais modestos. Então na passagem recente dele pelo Newcastle, parecia que o Wood tava com uma cobra na chuteira, né? Com direito a marcar só 2 golzinhos na temporada 21-22 pelos Magpies e depois só mais 2 na temporada 22-23. Faltava algo pra ele se encaixar, como se ele não tivesse encontrado o lugar dele, saca? Por isso quando o Wood foi pro Nottingham Forest, acabou sendo a combinação perfeita. Primeiro ele vai pra lá emprestado e o primeiro gol do cara é contra o Manchester City. Atualmente tá meio fácil fazer gol contra o City, mas nessa época aí era difícil. Depois ele é comprado definitivamente pelo Forest e faz uma boa temporada 23-24 com 14 gols na liga inglesa, incluindo um hat-trick contra o seu ex-clube, o Newcastle, em pleno St. James Park, entrando numa lista seletíssima de caras que guardaram 3 contra o seu ex-clube na Premier League, né? Inclusive ele não quis comemorar muito e tal, e é bizarro porque jogando pelo Newcastle ele marcou 2 gols por temporada, e aí contra o Newcastle ele marca 3 num só. Futebol é cruel demais, né, cara? Que os caras devem estar com raiva do Wood é brincadeira. E uma madeira só não faz floresta, mas aos 32 anos o Wood tá sendo um dos grandes responsáveis pelo começo surpreendente do Nottingham Forest lá pra cima na tabela do campeonato inglês, já que no início da temporada 24-25 ele tá voando como se estivesse de carona com o Buzz, né? Foram 8 gols nos primeiros 10 jogos de Premier League, virando o brinquedo favorito da torcida e eleito até o melhor jogador da liga no mês de outubro, doideira. Inclusive quase todos os gols que ele marcou pelo Forest aí foram gols que abriram o placar nas partidas, então gols importantíssimos. E assim, ao contrário de todos nessa lista, né, o Wood não é uma promessa e nem tá muito jovem. Já tá aí com 33 anos, mas com uma média absurda nesse momento, o que mostra que o auge de um centroavante pode vir já numa época mais experiente da sua carreira, né? Como aconteceu, sem comparar, obviamente, com Lewandowski e Benzema, por exemplo. O próximo nome da lista também tá muito bem na Premier League, mas com uma função diferente e por isso acaba passando mais por baixo no radar, né? Que é o Carlos Baleba. O Baleba é um volante camaronês que terminou a sua formação no Lille da França, ficando um tempinho no Lille B até chegar no time profissional e ainda sem ser titular por lá, tá? Já saiu pro Brighton, que como a gente sabe é mestre na captação de talentos. Então o Baleba mal tinha jogado pelo profissional, tinha poucos jogos aí, coisa de 20 e poucos, né? Mas mesmo assim as gaivotas analisaram, identificaram que o moleque era bom e assim ele foi jogar lá no Brighton. Na primeira temporada foi em grande parte reserva mesmo, né? Só que agora na temporada 24-25, com 20 anos apenas, muito jovem e promissor ainda, né? Tá mostrando que foi até barato, talvez, porque ele é um volante que parece bem completo, né? Podendo ser aquele famoso destruidor de jogadas, tendo uma imposição física monstruosa pra desarmar os adversários, mas também aquele cara que ajuda a progredir com passes longos e lançamentos, e às vezes até dando umas arrancadas meio que no estilo box to box, sacou? E é realmente bizarro como ele é forte fisicamente, é um trator. Tem muito lance que ele desarma os caras na boa,
né? Ele sai jogando e os caras ficam estatelados no chão porque parece que bateram de frente com uma parede, sacou? Uma partida recente que destacou a importância do Baleba foi contra o Manchester City. Ele começa no banco e entra quando o Brighton ainda tava perdendo a partida. Aí ele muda completamente o jogo, né? Saindo da pressão do City como se o meio-campo dos caras não fosse nada, desarmando todo mundo ali, armando mais de uma jogada ofensiva e sendo um dos grandes motivos da virada do Brighton aí. Uma das grandes promessas africanas dos últimos tempos, tudo indica que o Baleba vai ser mais um daqueles jogadores que o Brighton contrata por pouco e revende aí por uma cacetada. E é bizarro porque o cara tem só 20 anos, né? Idade que muito jogador mal consegue jogar ainda, mal tá ganhando chances, mas já tem fortes rumores aí de interesse do Liverpool e do Arsenal, com o potencial para ele ser um dos grandes volantes aí do futebol inglês por alguns bons anos, né? Veremos. E a gente fecha a lista com um jogador jovem que já vinha bem, mas parece que melhorou ainda mais nessa temporada, que é o Malik Tillman. Assim como o Nicolas Kuhn lá, né? O Tillman é outro que era mais badalado nas categorias de base. Ele foi formado inclusive pelo gigante Bayern de Munique, surgindo lá e chegando a jogar e meter gol pelo profissional, beleza? Bem jovenzinho. Foi num jogo aí que o Bayern meteu 12-0 contra o Bremer, com direito a 4 gols do Choupo-Moting. O Tillman nasceu na Alemanha e chegou a defender a seleção do país várias vezes nas categorias de base. Só que quando chegou no momento de defender a seleção principal, ele optou pelos Estados Unidos, já que o seu pai é estadunidense. Assim, sem dúvidas, uma escolha já feita, né? É aquela coisa, se ele vinga muito e vira um craque, talvez se arrependa de não escolher a Alemanha. Ao mesmo tempo que se ele acabar sendo um cara de mediano pra bom, digamos assim, né? Nunca vai faltar espaço pro cara jogar lá nos Yankees. E também como fez o Kuhn, ele vai jogar na Escócia, foi emprestado pro Rangers, né? E lá marca os seus bons golzinhos. E aí depois também vai para um time holandês emprestado e depois vendido pro PSV. E lá que ele se encontra de vez. O Tillman, que é um meio campista muito versátil, porque apesar de ter jogado mais ali como um meio atacante, nessa temporada também chegou a jogar mais como ponta e até como segundo volante. É um jogador que é coringa, né? Com a sua especialidade sendo jogar ali mais perto da área, como meio atacante que se infiltra nos espaços vazios para finalizar uma jogada, mas também cria jogadas ali com passes e dribles. É um jogador muito interessante que curiosamente quando estava emprestado para o PSV usava a 10 e quando foi comprado em definitivo ficou com a 7, né? E nessa temporada 24-25 parece que subiu o seu nível. São 8 gols e 4 passes para gol em 20 partidas, números que obviamente por si só não contam a história toda, né? Já que várias vezes ele jogou mais para trás ali como um segundo volante, e inclusive foi um pouquinho mais recuado assim, que ele fez uma partidaça contra o Girona na Champions, com 1 gol e 2 passes para gol. E também na Liga dos Campeões contra o Shakhtar, o PSV perdia de 2-0 e quem é que resolve aparecer? O homem Till, exatamente, descontando com um belo gol de falta e depois mandando um tirambaço de fora da área para empatar o jogo, protagonista no que acabou sendo uma grande virada ali por 3-2. Aos 22 aninhos, o Tillman é um dos camisa 7 que mais vem brilhando na temporada, mas você sabe quem são os outros? Então clica nesse vídeo que tá aparecendo na tela que a gente contou tudo sobre os camisa 7 dos principais clubes europeus, vale a pena dar uma olhada lá.